Então, senhores, como nós vimos dizendo, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tem sua previsão constitucional no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, tem sua previsão legal a nível de lei federal, lei complementar federal, é a lei complementar 116 de 2003, que revogou o diploma legislativo anterior, que era o Decreto-Lei 406/68, que não foi revogado em sua totalidade, foi revogado apenas em parte. O artigo 9º, por exemplo, continua em vigor. E aí vimos fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Agora vamos ver o seguinte. O ISS, ele é lançado, na maioria dos casos, por homologação. Como é que é o lançamento por homologação? O contribuinte calcula o montante, recolhe e aguarda. É o que acontece na maioria dos serviços, todos os serviços em que você paga percentual sobre o valor da nota fiscal de ISS. O contribuinte tem que calcular, recolher e aguardar. Recolher quanto tempo? Aguardar quanto tempo? Aguardar os 5 anos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Mas existem casos, como nós, por exemplo, advogados, em que o ISS é lançado de ofício. Todo ano eu recebo o carnê do ISS. Então eu tenho que ir lá e pagar. Ele é lançado de ofício. Não é um valor fixo anual? Então é mandado para mim o carnê. Não interessa para a fiscalização quanto eu vou emitir de nota fiscal de honorários advocatícios. Por quê? Eu não pago um valor percentual, não pago uma alíquota, não pago um percentual sobre o valor dos meus honorários. Pago um valor fixo anual, tomando em consideração a natureza do serviço que eu presto. É a mesma coisa, senhores, olha só, um advogado paga ISS, um pipoqueiro também paga. Um salão de cabeleireiro também paga. Agora, quanto que o pipoqueiro vai pagar de ISS? Um valor pequenininho, senhores, um valor pequenininho anual. E o advogado vai pagar um valor maiorzinho, também anual, para exercer a advocacia. É isso. Isso porque o ISS, nós vamos ver aqui, é um imposto pessoal. Veja, os impostos pessoais são graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Por isso um pipoqueiro paga, R$60 por ano para vender pipoca. E um advogado paga R$1.200 por ano para exercer a advocacia. Veja, é por isso, né? Porque o ISS é um imposto pessoal. E os impostos pessoais devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E por que ele é um imposto pessoal, não é real? Porque ele não incide sobre uma coisa, ele não incide sobre algo, um bem, uma mercadoria. Não, ele incide sobre uma pessoa prestadora de serviços. E essa pessoa prestadora de serviços pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Vai pagar um percentual sobre o valor da sua nota ou um valor fixo anual, depende do tipo de contribuinte. Uma construtora, por exemplo, presta serviços de construção civil. Ela vai pagar um valor percentual sobre o valor da sua nota fiscal. Ela vai emitir a nota e vai pagar um percentual sobre o valor do serviço a título de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Trata-se, portanto, de um imposto pessoal e não de um imposto real. Agora, ele é um imposto pessoal e é um imposto indireto. Por quê? Por que ele é indireto? Porque ele repercute, senhores. Ele é repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Então vamos supor que você seja uma montadora de automóveis, né? E você toma serviços, por exemplo, de outros parceiros que lhe prestam serviços. Serviços, por exemplo, de uma indústria. Vou pegar uma indústria grande. Uma indústria, ela toma serviços de empresas especializadas em determinados itens. Por exemplo, só para a gente dar um exemplo, radiografia de solda. Então você faz uma solda num tubo, você tem que tirar uma radiografia da solda para saber se essa solda
não apresenta nenhuma irregularidade que possa ensejar o vazamento, quer seja do produto, do líquido ou do gás que vai passar por esse tubo. Então você tem que obter um serviço especializado de radiografia de solda. Então existem empresas especializadas em radiografar essas soldas. Então, eu sou uma indústria, eu estou prestando, veja, eu sou uma vendedora, vou vender, vou industrializar e vender meus produtos. Mas para isso, eu tomo serviços de prestadores de serviços. Muito bem, ao tomar serviços, eu estou analisando, tenho que analisar os meus custos para a produção. Então, nos meus custos de produção, evidentemente que estão os custos de montagem da instalação industrial. E nesses custos de montagem de instalação industrial estão os custos da radiografia da solda, assim como os custos da própria solda, os custos dos tubos e assim. Eu vou fazer todo esse custo e vou compor meu preço, porque meu preço é composto pelos custos, pelos insumos que eu sou obrigado a adquirir, pelos serviços que eu sou obrigado a tomar, e, portanto, vou ter um custo unitário e vou ter um custo e vou ter um preço de venda. Nesse preço de venda, entre o preço de venda e o preço de custo, eu tenho a minha margem de lucro, a margem bruta, né? Sobre a minha margem bruta, eu vou tirar todos os tributos e todos os custos operacionais. Se eu não fizer isso e não fizer muito bem, eu vou à falência, né? Se eu colocar um preço muito alto, não vou vender. Se eu colocar um preço muito baixo, vou ter prejuízo. Então, eu vou ter que analisar tudo de forma muito cuidadosa para que a minha atividade empresarial seja exitosa. Senão, eu vou quebrar, senhores. É assim que funciona. O capitalismo não perdoa a incompetência. A incompetência é punida com a falência. Ah, você quer ser incompetente? Então vai falir. É assim que funciona. Muito bem. Veja, além de ser um imposto pessoal e indireto, o ISS é um imposto fiscal. Ele tem um objetivo eminentemente arrecadatório. Ou seja, ele é uma fonte importante de arrecadação para os municípios, né? E essas reformas tributárias que estão por aí tramitando no Congresso Nacional, um dos projetos de reforma tributária que eu já vi, pretende extinguir o ISS e incluí-lo num tal de IVA, que vai ser um imposto sobre valor agregado. Não sei se vai passar, ou numa tal de CBS, contribuição sobre bens e serviços. Enfim, mas existem projetos de lei tramitando para extinguir o ISS. Não sei se vão conseguir, né? Mas o ISS é um imposto eminentemente fiscal, ou seja, tem um objetivo arrecadatório e não regulatório. E é um imposto ordinário, por quê? Porque ele não está em nenhuma das hipóteses do artigo 154.2 da Constituição Federal. O artigo 154.2 da Constituição estabelece que a União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, somente na hipótese de guerra externa e somente na hipótese de iminência de uma guerra externa e somente a União poderá instituir impostos extraordinários. E, portanto, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, é um imposto ordinário. Nesse contexto, ele é pessoal, indireto, pessoal, porque incide sobre a pessoa e não sobre a coisa. Indireto, porque repercute, porque é repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Fiscal, porque tem objetivo arrecadatório. E ordinário, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 154.2 da Constituição Federal. Certo, senhores? Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas. Um minuto, por favor.